Eu sempre faço as minhas lives de surpresa porque normalmente quando alguém quiser assistir, pode assistir o momento que quiser, porque são assuntos assim de muita profundidade, né? Que nem falar algumas amigas minhas, né, que falam sempre assim: Sanderson, a tua constelação, ela tem um conceito tão elevado que muitas pessoas não entendem. E eu digo assim, porque todos nós entendemos. Então eu vou me apresentar. Eu sou Sérgio Fernando Salvador Sanderson. Depois de muitos estudos com as constelações familiares, empresariais, estruturais, né, eu desenvolvi essa técnica milenar, onde eu tive um despertar de consciência, né, numa região Y do planeta, que foi lá na Guatemala, onde 97% dos sítios maias estão na Guatemala. E lá os maias usavam uma técnica parecida com essa, mas precisava 7 xamãs. No caso das vidas recorrentes, precisa só uma pessoa para desenvolver essa técnica e criar o campo. Então, todas as pessoas que estão fazendo o nosso curso, né, o meu curso, elas falam assim: como é profundo. Assim, não é questão que é profundo, porque é um ensinamento que muitas vezes, tá, você não teve esse conhecimento, não teve esse acesso, que você está tendo a oportunidade de ter esse acesso. Só ajeitar a câmera aqui. Você está tendo o conhecimento de ter esse acesso, tá? Às vezes o que acontece aqui, para você se torna estranho, mas não que seja estranho, tá? Apenas é um ensinamento muito profundo para a nossa leitura atual. Por quê? Porque quando você nasceu, foi imposto a você: não existe vida após a morte, né? E isso para os ensinamentos da Bíblia. Mas a Bíblia mesmo fala em várias passagens lá, né? Em Atos 27 e 22, que você perde o seu corpo, mas não perde a sua alma, né? Em Mateus 36, né, fala o seguinte, que o pai não morre pelo filho, o filho não morre pelo pai. Então a nossa culpa de dizer: olha, eu não prospero por causa do meu pai, ou eu não prospero por causa da mãe, não tem nada a ver com mãe, nada a ver com pai. Às vezes eu vejo muitas pessoas falarem, né: ah, mas se você não aceita a mãe, você não tem dinheiro. Dinheiro tem a ver com pai, tem a ver com o homem, tem a ver com você. Então não é no teu pai físico que é a tua culpa do sucesso ou insucesso. Você, porque você veio nesse mundo para vencer as suas vicissitudes e não vencer a vicissitude do outro. Então nunca tente mandar para frente as tuas dores. Você veio aqui para vencer as suas próprias dores. Você está no mundo hoje, né, ordenado nesse plano físico, aonde você, tá? Você, o teu corpo, é uma carruagem, é a carroça. E a tua essência, tá, é o cocheiro, que é o cavaleiro. Então, se você não tiver uma boa orientação entre a carroça e o cocheiro, entendeu? O cocheiro não sabe onde vai levar essa carroça. Dessa carroça não vai andar livremente, né? Então, muitas vezes, também, eu vou explicar um monte de coisinha para vocês. Eu quero que vocês entendam e saiam dessas crenças limitantes. Foi uma menina lá no estúdio, falou assim: então eu fiz a terapia, agora eu entendo, né? Porque minha mãe falava assim: nunca case com um homem rico que você vai sofrer. Vivo na miséria. Como se ela não pudesse ficar rica. O que é uma crença? Vou explicar depois, vamos tentar quebrar muitas crenças de vocês hoje, tá? Para vocês entrarem na harmonia da vida e parar de culpar alhos e bugalhos, aonde os fracassos são nossos mesmos, não é de ninguém mais, tá? Então, o que acontece? Então, normalmente, quando você é criança, até você quando era criança, tinha 5, 6, 10 anos, 15 anos, ou quando começou a desenvolver o libido, o prazer, no teu eu interno está escrito lá assim: eu não vou casar com homem rico, tenho que casar com homem pobre, né? Eu vou te falar por mim. Quando eu era garoto, eu tive umas meninas que eu namorava, que tinham um poder aquisitivo muito bom. Eu falei: eu não vou casar com elas, porque elas vão me mandar, eu vou me sentir humilhado. Não tinha nada a ver, nada a ver, um conceito. Quando eu fiz a minha terapia, presta bem atenção,
Quando eu fiz a minha terapia, lá na sexta, sétima vida minha, que eu não lembro certinho da minha terapia, porque eu fiz umas 4 minhas já, eu fiz 4. Então, na terapia as vidas recorrentes, você faz normalmente 1 ou 2 sessões. Já resolve todos os conflitos imagináveis e inimagináveis. E você tem que compreender, tá? Compreenda bem profundo. Quanto mais você evolui mentalmente, menos amizades você tem. Tá? Porque você começa a viver o teu eu interno. Mas só que o nível de amizade se torna muito maior e muito mais leais. E cada um está vivendo a sua história em diferente lugar. Quando existe aquele nível de amizade que você tem muitos amigos perto de você, alguém está sendo beneficiado ou alguém está beneficiando. Tá? Mas o nosso assunto hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o financeiro. Para você, nem todos os amigos e amigas minhas, né, que foram ali, fizeram a terapia comigo e saíram espontaneamente do conflito. Então, eu nunca digo está certo ou errado. Tá? Então, vamos dizer o seguinte, vamos começar com um exemplo, depois eu vou explicar com mais profundidade. Vamos dizer que numa memória sua, né, né, daí você fala, como é que com 10, 11 anos você já sabe que você tem que casar com uma pessoa, né, pobre para você ser feliz? É uma memória que está no teu genoma, está no campo causal, lá no teu eu interno do passado, que é algo que precisa ser olhado, ou não. Ou você já nasce sabendo tudo sobre o que é vida, né? Porque muitas vezes nasce um neném na sua casa, um neto seu, ele gosta, por exemplo, da esposa, da avó e não gosta do vô. Outra gosta do vô e não gosta da avó. Porque sempre nós vamos nascer na base sistêmica, é onde nós tivemos nossa diversidade. Quando aquele espírito se manifesta depois dos 7 anos, começa uma nova dinâmica. Como o assunto hoje especificamente é dinheiro, e o dinheiro está ligado profundamente ao relacionamento. Então vamos dizer o seguinte, então eu vou te explicar o meu caso. O meu caso, numa sexta vida minha, né, eu era um cara, quando montei o campo, quem faz constelação já sabe disso, montou o campo, eu estava excluído, e tinha uma mulher, né, numa determinada situação, aonde ela era minha esposa. E como ela arrumou um amante naquela época, daquela história, 4, 5 mil anos atrás, o que acontece? Eu mato ele e fico com meu amante com tudo sem dinheiro. Mas como lá antigamente, muito antigo, 5, 6 mil anos atrás, a polícia não funcionava com precisão, hoje os problemas estão sendo resolvidos com mais facilidades. Então até hoje, às vezes, esse conflito energético, tá, continua na nossa alma. Ô Elza Eurique, tudo bem, minha querida? Sim, vamos fazer, né? Tá? Daí o que acontece? Daí lá naquela vida, o que aconteceu? Eu fui assassinado porque eu tinha muito dinheiro. Então na minha cabeça, né, eu não posso casar com quem que eu amo profundamente. Qual? Do Face. Do Face, tá. Tá falando. Alguém tá no Face que tá falando o som? Daí só me manda essa informação, tá? Daí o que acontece? Naquela existência, o que acontece? Eu fui assassinado por ter dinheiro. Então hoje, até hoje, uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu tinha um problema seríssimo com dinheiro. Sempre tive dinheiro, mas nunca tive o suficiente para fazer tudo que eu quero. Mas eu consegui fazer tudo que eu gosto, tá? Mas eu posso sair desse conflito? Sim. Quando eu fui lá, arrumei esse conflito, entendi que era uma memória minha, que ressoava uma memória do passado. Agora chegou o momento certo de eu compreender as minhas escolhas e começar a seguir mais leve. Daí você faz o movimento. Como é que faz esse movimento? Então vamos dizer que hoje, agora a Elza está em casa com o marido, né? Ele tem problema financeiro e ela trabalha e ganha bem e ele já não ganha bem, né? Que hoje acontece na maioria das famílias. Então acontece o seguinte, na cabeça dela, se ela se envolve com o homem e o homem fique rico, na cabeça dela do passado, onde as mulheres eram submissas aos homens, hoje a mulher é submissa ao homem e o homem também é submisso à mulher, porque a gente tem que ter um respeito hierárquico. E essa respeitabilidade tem que existir em todo tipo de hierarquia. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, nunca evoluam mediante atalho. Tá? O que acontece? Ela senta na frente do marido e olha para o marido. Né? Fala assim, agora eu libero você para ser feliz. Porque o que acontece?
99% das terapias que as psicólogas, psiquiatras e consteladoras, as mulheres vão constelar, o marido, todos os homens têm problema para elas. Agora a mulher não tem problema, só os homens, né? Agora, todos nós temos problema? Sim. Para você ser feliz com alguém, a mulher ou o homem, eles têm que ser felizes por eles mesmos. Quando você é feliz por você mesmo, você é feliz com qualquer pessoa que circunda você. O que nos abala, às vezes, no relacionamento? É exatamente o julgamento. Quando o marido chama atenção, ou a mulher chama atenção, vem uma desvalorização. Daí a pessoa fala, mas naquele momento, mesmo com 50, 60 ou 40 anos de idade, me sinto desvalorizado. Por que você se sente desvalorizado? Na tua memória associativa está escrito lá, né? Os homens do passado não têm valor. Agora vamos inverter um papel? Olha que interessante. Se você pegar várias escritas sagradas de 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, 3000 anos atrás, o que está escrito lá? Que para muitos homens e para a sociedade as mulheres não tinham espírito. Elas só serviam para ter relação e procriar. Então as mulheres ficaram muito tempo sem identidade. Por isso que a mulherada hoje está saindo da casinha e fazendo festa. Por quê? Elas estão certo ou errado? Não. Elas estão num conflito ainda interno, que não conseguiram se entender e se localizar, né? Hoje as mulheres, muitas mulheres sustentam a casa, o marido e os filhos. Tem casos que os homens sustentam a mulher, normal. Só que os homens estão muito sem identidade na casa. Então sempre quando está nesse patamar de evolução, o homem não está prosperando. Eu vou falar uma coisa para vocês, é até uma coisa chata a falar, tá? 90% dos homens que não prosperam depois de casado, o problema é da mulher. Porque o campo energético da mulher é milhares de vezes mais poderoso que os homens. Agora, às vezes, esse dia eu tive uma matéria muito interessante de um artista famoso, aí a mulher dele falou assim, eu casei com o meu amigo porque eu quero ser submissa a ele, né? Daí a repórter falou, mas como submissa? Quer que ele te mande? Não. Ele vai mandar no nível dele, eu vou mandar no nível. Para ter uma respeitabilidade, para nós dois seguir mais leve. Viu? Porque o que acontece? Para a mulher se tornar mais fêmea, ela tem que falar mais delicado, mais suave, né? Eu tenho, por exemplo, na minha casa, no meu lar, né? A minha filha mais nova, quando ela vai falar comigo, ela fala baixinho, fala doce e fala coerentemente. Pai, você pode me arrumar R$100? Na hora. Agora, se o outro pedir, pai, dá 100 aí, porque eu preciso aí, não dou. Porque ninguém gosta de ser desafiado. Não é uma questão, às vezes, de ponto de vista. É uma situação de leis físicas universais confiáveis. Você vê aqui só um segundinho. O que é ele? Mas é só no teu, tá falando? Não sei, Ó, deixa eu falar para quem tá aqui assistindo no Face, Jéssica. Tá falhando o meu áudio aí ou não? Só fala que tá salvando ou não, quem tá assistindo aqui no Facebook. Porque tá falhando. Hein, Jéssica, tá falhando ou não? Ó, quem estiver assistindo no Facebook, tá? E estiver falhando, daí pode se dirigir, por exemplo, ao Instagram. O Instagram tá tudo perfeito aqui, tá bom? Tá, vamos voltar à nossa conversa. Tá? Então, o que acontece? Sempre o financeiro tem a ver com o masculino. Então, como é que funcionaria o masculino num outro aspecto mais profundo ainda, tá? Para nós já começar a resolver todos os conflitos de vocês. Então, vamos dizer, como é que... Santos, já fiz um monte de terapia, não consigo sair do meu conflito. Não, consegue sim. E tudo é muito prático de sair. Aonde tem os nossos bloqueios, tá? Onde tem nossos bloqueios, estão nossas barreiras a serem vencidas. Tá? Então, presta atenção. Então, vamos dizer o seguinte. Eu, numa existência, me envolvi com uma menina e engravidei essa menina. Tá? Olha que interessante. Engravidei essa menina. E eu não assumi esse filho. Nessa existência, normalmente, nos casos das vidas recorrentes, 90% dos conflitos são de outras existências. Daí o que acontece? Ah, tá. A Regina Schneider. Tá bom o som, né, Regina?
Então tá. Então o que acontece? Nós assumimos essa menina. Essa menina teve uma gravidez isolada e sozinha. Ela não pôde falar nada para ninguém. Então essa mulher hoje, nessa existência, vai ter dor na lombar, normalmente vai ter fobia social, tem medo de ficar em público, e normalmente tem uma gordurinha um pouco maior no abdômen. Muitas vezes nessa região tem dores na virilha também, e hérnia inguinal, tá? Ela ficou grávida sozinha, usou aquela gravidez, e quando ganhou o neném, deu o neném em adoção. Aquela criança foi criada por quem? Por um homem estranho, que é o padrasto, e a mulher estranha, que é o padrasto. Só que você tem que levar uma coisa em consideração que é muito profundo. O que isso é profundo? Que o DNA foi descoberto em 1953. Está escutando? Então esse que é um dos conflitos nossos. Até então, quem criava, como diziam os antigos, quem criava que eram os pais. Né? Não era quem gerava. E quem gera que são os pais, não é quem cria. Quem cria são pais do coração. Mas tem outro aspecto muito interessante nisso também. Sempre os pais do coração de hoje são os pais biológicos da vida passada. Por isso que a natureza sempre vai trabalhar com um grau de compensação muito profundo. Muito profundo. Por isso que sempre fala assim na Bíblia, em qualquer escrita sagrada, Deus não perde nenhum de seus filhos. De uma forma ou de outra, sempre você vai nascer na tua base sistêmica para resgatar aquela dor que estava escondido em você somente até hoje. E hoje nós temos aqui a oportunidade de seguir mais leve, sem mais se culpar. É a mesma coisa, uma menina falou para mim ontem que fiz a consultação dela, eu tenho um problema muito sério com religião. Eu falei, você sabe como é que funcionam as religiões? Cada religião tem um propósito. Se você acredita em Deus ou não acredita em Deus, você está no teu aprendizado. E Deus não vai interferir na tua evolução. Não vai interferir. Né? Agora, com fé maior, você resolve o teu conflito. Muitas vezes, tendo muita fé, você está passando por cima de algumas crenças muito mais profundas. Né? Porque você acha que fé remove montanha. Eu tive uma palestra do monge tibetano, né? Falando para uma multidão, daí uma mulher falou assim, mas fé remove montanha. Daí o que ele falou? Interna essa mulher, fé não remove nada. Se você não tiver determinística e correr atrás, as coisas não acontecem. Sempre as coisas vão acontecer dentro da sua cabeça primeiro. Quando ela se desenvolve com clareza dentro de você, tudo que está fora de você desenvolve. Deus fala assim, mas como é que eu faço para ganhar dinheiro? Então deixa eu falar uma coisa para vocês bem interessante. Você sabia que hoje existe mais ou menos 12 a 15 vezes mais dinheiro na Terra do que bens para comprar? Se você pegar só os 5, 6 caras mais ricos do planeta aí, eles comprariam o planeta inteiro. E não sobraria nada para ninguém. Então é importante ter dinheiro, lógico, dá uma estabilidade emocional, estabilidade financeira, você consegue se alimentar melhor. Porque tem pessoas que nadam contra a correnteza o tempo inteiro e nunca tem dinheiro. E quando tem, gasta tudo. Então você tem que ir lá no teu campo causal. O que é o campo causal? É lá no campo astral, para cima do astral, aonde está todo o teu genoma, onde manifestou você nessa consciência aqui agora, nesse momento, nessa Terra, para você resgatar a vida passada. Né? Mas eu não acredito nisso. Daí eu falo para você. Você acha que a natureza vai mudar as leis para fazer a sua ou a minha vontade? Não vai mudar as leis. Você está sobre uma lei. Daí você fala, como é que é formado o meu corpo? As pessoas falam, meu corpo é 70% água. Não, teu corpo não tem água. O teu corpo tem líquido. Sangue é líquido, não é água. O teu plasma é um plasma, não é água. É líquido. Tá? Pastoso, ou cremoso. Né? Então o que acontece? O teu corpo é 65% oxigênio, 18% de carbono, 12% de hidrogênio, 5,2% de nitrogênio, 1,8% de fósforo e 2,2% de cálcio. 99% do seu corpo é 6 elementos da tabela periódica. Então, o que adianta você ser formado desse elemento? Porque o teu campo causal que manifesta essa energia da mãe, através do gameta masculino e feminino, e faz você formar essa energia que vai a você. Se você nasce
com algumas adversidades inegociáveis, algumas dores que não têm cura, é um karma que você adquiriu do teu eu interno da vida passada. Tem como ajustar? Sim, tem como ajustar. Eu tenho alguns vídeos de pessoas que fizeram terapia, uma menina ficou dor no braço, não conseguiu levantar o braço. Eu falei, quantos minutos você acha que você vai melhorar o braço? Ela falou, se for daqui um mês. E eu falei para ela, se fosse de 10 minutos, seria uma benção, mas não vai ser, né? Eu falei, vai ser. Quando eu achei o campo causal dela, troquei o campo dela para a dor no braço dela na hora. Ela ficou, como é que pode isso? Então você só pode julgar alguém quando você veste a roupa da pessoa. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que você hoje está, vocês dois, o marido aí, ou a mãe, seja quem você estiver na tua casa. Vocês têm um conflito de relacionamento, né? Ou as duas ficam em pé, uma de frente para a outra, calcula uns 2, 3 metros, olha bem no olho bem no olho da outra e coloca os dois pés juntos, os dois pés juntos. As duas vão ficar tontas, tá? As duas vão ficar tontas. Porque você nasceu naquela base sistêmica, como falar em Mateus 10, 36, o que ele fala? Que você nasce na tua base sistêmica para vencer as suas vicissitudes do passado, vencer nossa dor interna, né, Léo? Entendeu? Então, quando você vence a tua dor interna, você vence. Daí acontece, ficou tonta. Daí pega, vocês trocam bem certinho, vendo que as duas pisaram, troca as duas de lugar e uma vez de frente para a outra. E coloca o pé junto, para a tontura. Sai nesse momento, você tem a dor de cabeça, desaparece a tua dor de cabeça. Daí você coloca o pé junto, você fica equilibrado. Porque quando você está perto de alguém e essa pessoa, você se sente mal perto dela, porque a alma dela está clamando para você que ela precisa de ajuda. Então toda vez que você vê alguma pessoa que não está bem, está muito pesada na vida, né, e a cruz não está muito leve, pega com essa pessoa, para dar um abraço em você, dá um abraço na pessoa, né, e fala para essa pessoa, você mora no meu coração. Agora, o mundo, povo do céu, está numa frieza, numa falta de coerência, numa falta de amor, numa falta de respeitabilidade. Meu Deus, se você fala para uma pessoa um bom dia, que não foi da forma que ela gostaria de viver, de ouvir, você vai ouvir merda, né? Daí você fala, a minha criança interna fica ofendida. Não existe criança interna. Existe criança grande, que é o adulto, e o adulto pequeno, que é uma criança. Só isso que existe no universo. Então eu preciso corrigir minha criança interna, não é a sua criança. Os teus anos internos que são tão puros como criança. Então você tem que voltar no tempo e ressignificar essa história. Vamos voltar numa historinha ali? Daí eu engravidei uma menina, essa menina ficou 9 meses grávida, ela teve o nenê, não pôde falar para ninguém e deu esse nenê em adoção. Daí acontece? Aquela pessoa que normalmente tem fobia social, tem vergonha de ser em público, né? Ou quando sai quer se arrumar demais. Existe o caso das pessoas que colocam piercing no nariz, na orelha, no olho, e se pinta inteiro, se faz tatuagem no corpo inteiro. É errado? Lógico que não é errado. Mas se alguém está passando do limite, no consciência interna da pessoa, você consegue eliminar. Então algumas pessoas às vezes falam para mim, se eu for fazer uma constelação, eu não faço tatuagem. Eu falei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que nós vamos ver, por que você quer fazer tatuagem? Se você entender claramente o que tua alma diz, você vai fazer de uma forma mais leve ou não vai fazer. E eu vou falar uma coisa para você, 80% não fazem tatuagem depois de fazer a constelação recorrente. Porque você vai lá no eu interno da pessoa. Nós somos um acúmulo de memórias associativas dos nossos eus internos do passado. Então não adianta, sabe? Falar que é só pai e mãe. Não tem nada a ver com pai e mãe. Porque agora aqui na tua base sistêmica, você tem que saber por que teu pai é teu pai. Como é que o meu pai foi meu pai? Numa vida minha, o meu pai foi assassinado. Como ele não me cuidou, hoje ele teve que ser meu pai. Teve que nascer na base sistêmica. Mas ele continuou com a dor, e tanto que ele foi embora muito cedo, com 56 anos de idade. Então ele morreu praticamente faz mais de 30 anos que ele faleceu, mais de 30 anos. Né? Então ele foi embora muito novo. Tá? Então eu gostaria de ter meu pai junto comigo. Mas são os ciclos da vida. Agora eu perdi meu pai? Não. Meu pai com certeza já está encarnado na nossa base sistêmica. Então ninguém se perde ninguém. A minha mãe foi embora em 2007, com certeza já está na nossa base sistêmica de novo.
né? Como uma sobrinha, como uma prima que nasceu bem depois que ela foi embora. Então sempre você vai voltar para a mesma base sistêmica. Por que eu falo isso? Porque já pegamos centenas e centenas de conflitos que nós resolvemos só em razão dessa dor. E isso também resolve todo o nosso problema profissional e o financeiro. Então, como essa menina naquela existência deu essa criança em adoção, acontece? Aquela criança foi criada por um homem e uma mulher que não era o pai e a mãe. Então, aquela energia da profissão, que é a mãe, a energia do pai, que é o masculino, não conseguiu nascer nela. Então, quando ela nasce aqui, ela fica perdida. Tudo que ela vai fazer, tem pessoas que vai fazer terapia comigo que tem 5, 6 profissões e ganha dinheiro. Só não consegue se definir uma profissão, porque no eu interno dessa pessoa houve abortos na vida passada, houve exclusões na vida passada e esse feminino não foi incluído. Daí o relacionamento que ele tem hoje se torna pesado, tanto para o homem quanto para a mulher. Então não pense que a mulher, eu estou sofrendo com meu marido. Você está sofrendo com o marido. Tenha certeza que o teu marido em silêncio às vezes está sofrendo muito mais do que você. Então ninguém sofre mais ou menos do que aquilo que você tem que sofrer. Simplesmente você tem que entender que você veio agora para resgatar essa história. Que eu falei dessa menina, trocou de lugar, tinha dor de cabeça, estava tonta, troca de lugar novamente. Parou a tontura e a visão que você tem, que você troca de campo, é uma. Então vamos dizer, eu estou olhando para vocês agora, então eu tenho uma visão de vocês. Quando eu troco esse campo, ficou diferente. E é a mesma pessoa. Estilo que fala no Alcorão, e o que fala no Bhagavad Gita, e o que fala na Bíblia. Vista a roupa do outro antes de julgar ele. Vista as sandálias, vista a roupa, ande no trilho daquela pessoa. Então quando você vive no trilho da pessoa, você pode falar dela. Você não sabe a dor que levou ela naquele conflito. Agora, crimes hediondos têm que ser tratados como crimes hediondos. Agora, você não pode julgar tudo a ferro e a fogo, porque a gente não sabe o karma que está envolvido. E tudo tem karma envolvido. Agora, justifica um assassinato, uma maldade? Não existem. Né? Hoje, por exemplo, na nossa sociedade, né, temos uma polícia muito bem orientada, mas tem alguns polícias, né? Entendeu? Que olha, a pessoa dá um tapa na cara, não sabe nem quem está dando tapa na cara. Né? Às vezes o cara vai prender uma pessoa, o cara é um juiz, né? É um político, e de repente dá um tiro no pé, porque ele precisava aquele tiro no pé para sair da corporação, para realmente seguir o caminho dele. Então ele não fez errado, ele teve que fazer isso porque aquilo lá foi gravado, fora os outros que não foram gravados, para não dizer quem aquela pessoa era. Então sempre nós estamos no fio da navalha. 1000 cairão à sua esquerda, 10.000 à direita, e você não vai ser tocado. Por isso que agora a humanidade está passando pelo fio da navalha. O que aconteceu anteontem, no Nordeste brasileiro? Né? As praias de Maceió recuou o mar 1000 metros. Aqui, no Paraná, Ilha do Mel, o mar recuou 300 metros. E no Brasil inteiro está recuando. Em Veneza, na Tunísia, na Líbia, na Turquia, o mar está recuando. Ah, mas a água está indo para o lugar. Sim, o México também recuou. Porque acontece? As placas tectônicas estão trabalhando e abrindo. O que pode acontecer daqui para frente? Coisas piores. Por enquanto eles estão saindo. Mas eles vão voltar. E quando eles voltam, se eles voltam com a mesma intensidade que foram, eles vão ter que entrar no continente. Por isso que se fala, não ficará pedra sobre pedra. Tudo se torna necessário para a nossa evolução. Mas você fala, está certo ou errado? Não é certo nem errado. Nós precisamos desse aprendizado hoje para nós evoluirmos. O ser humano não sabe separar presente, passado e futuro. Vamos fazer uma pergunta para alguém aqui? Vamos fazer uma pergunta para Nilva. Nilva, você sabe separar presente, passado e futuro? E Ricardo, sabe separar presente, passado e futuro? Eliane Gonçalves. Urandina, minha linda amiga Urandina. Sabe separar presente, passado e futuro? Não sabe. Ninguém sabe separar presente, passado e futuro. Porque, às vezes, num conceito só falado, você fala para uma pessoa, as pessoas elas não ouvem o que você fala, elas ouvem o que elas entendem. Por exemplo, quantas vezes
Até eu, cabeça de girimum aqui, né? Esses dias, uns 6 meses atrás, a minha esposa bateu em mim, acorda, eu falei, por que você está me batendo? Eu estava lutando, uma luta de MMA, e estava perdendo, e o cara estava me quebrando inteiro, e para mim aquela luta era verdade, acordei suado, porque acontece, para mim era verdade aquela luta, por isso que o maior dos nossos conflitos, a maioria dos nossos conflitos e doenças, surge muitas vezes nós dormindo. A gente se dorme que está sendo abusada sexualmente. Isso eu vou falar uma coisa bem interessante para vocês, principalmente para as mulheres que têm muito mais percepção, muito mais conexão e intuição. Tá? Acontece, a menina liga para mim, Sérgio, foi tão bom, 2 meses atrás, só que ontem eu acordei com ardume nas genitais fora do comum. Eu falei, você sonhou? Que sonho você teve? Eu sonhei que estava sendo abusado. Acontece? Você produziu os aminoácidos para produzir aqueles fungos para você eliminar. Nostradamus, que era um médico, ele falava nisso, que o nosso pensamento cria as doenças reais para o nosso corpo. O Bruce Lipton hoje fala que o nosso pensamento muda o nosso destino. E nós continuamos nas crenças achando que remédio resolve? Sem dúvida nenhum resolve. Mas ele vai resolver muito mais profundamente quando você olhar para o seu eu interno com muito amor e muita respeitabilidade e seguir mais leve. Daí o que aconteceu? Essa menina sonhou, daí você dá um pulo aqui no estúdio, ela foi lá no estúdio, fiz um movimento para ela, no outro dia também ela levou, você acredita que não foi nem no especialista e parou o ardúmio. A urina voltou a ser cheiro normal, sem odor. Entendeu? Então o que acontece? Sempre o teu organismo vai rejeitar aquilo que está em você. E isso está diretamente ligado também ao dinheiro. Muitas vezes, até esse dia minha filha falou, eu sei, eu não ganho dinheiro porque é maldição dos homens do sistema, maldição das mulheres. Não tem nada a ver com maldição do homem e da mulher. Mas agora no desespero você faz um monte de cena. Sem dúvida nenhuma que você faz. Fica tranquilo. Tá? Então por quê? Por que quando você vai fazer uma constelação de vida recorrente, tem vários conflitos resolvidos? Né? O que acontece? Vamos pegar alguém que tem um problema aqui. Quem tem um problema de saúde aqui, gostaria de olhar assim rapidinho, só para dar uma explicação bem clara aqui. Né? A Eliane ou a Maria Ângela, né? Quem quer falar sobre um pouquinho de vocês mesmos, faz um positivo, a gente conversa um pouquinho aqui para dar um exemplo para as pessoas, tá? Para todo mundo sair do conflito, tá? Então sempre, tá? Quando você olha com carinho, tá? Para o teu conflito, todos os conflitos financeiros vão ser liberados. Mas se tem alguma prova, eu não tenho uma prova. Tem várias provas. Tem um amigo meu, foi demitido de uma empresa com 62 anos. Na cabeça dele, ele ia ter uma aposentadoria baixa porque ele tinha 2 salários e ganhava comissão de viagem. E a comissão de viagem não era pago para... Então, se ele me aposentar, vou me aposentar com 2 salários, não vou dar conta da minha vida, porque eu tenho casa, tenho isso e aquilo. Então tá bom, então vamos fazer a terapia dele. Foi mandado embora. O cara trabalhou simplesmente 35 anos de vendedor. O que você acha? Tá, eu não vou falar sobre o teu não falar teu não, só vou falar sobre o teu assunto, tá? Ela colocou aqui hemorroida, tá? Além da hemorroida, você tem incontinência urinária. Eliane, você tem quantos anos? Me coloca a tua idade, tá? Então o que acontece? Nesse assunto, desse rapaz, aonde teve esse bloqueio, e dessa menina, também pode ser mulher, existia um segredo. Daí esse segredo não pode ser falado para ninguém. Daí o que acontece? Dá o bloqueio financeiro. O bloqueio financeiro sempre vem da exclusão do homem. Então a mulher que tem problema financeiro pode excluir um homem. Daí esse rapaz, com 61, 62 anos, daí ele falou assim, mas eu nunca mais vou conseguir um emprego. Eu falei, como é que você nunca vai conseguir? Eu falei, vai conseguir sim. Você vai seguir mais leve. Vai ser um cara extremamente próspero. Mas eu estou com 62 anos, já estou no final da vida. Agora está com 66, 67. Né?
que aconteceu? Ele ganhava 2 salários mínimos e mais ajuda de custo de viagem, mais uma comissão. Então tirava seus 6, 7 mil por mês. Quando ele foi mandado embora, por ser um homem experiente, na mesma empresa não ia mais ele. E uma empresa de medicamento contratou ele. Preciso conversar com você. Mas ele falou, qual o salário? Não, o salário a gente vai conversar depois. Ele falou, meu Deus, se eu conseguir um salário mínimo e uma comissão de 2 mil, para mim tá bom, pelo menos com a minha aposentadoria que vem logo, eu vou resolver minha vida. Ele foi para a Espanha, ficou 1 ano estudando na Espanha nessa empresa, pegou a representação dessa empresa para a América Latina, e hoje, essa figura folclórica maravilhosa que é meu amigo, cada vez que ele vai fazer a minha viagem, ele me traz vinhos de presente. O salário dele, simplesmente, de 6, 7 mil, hoje é mais de 40 mil por mês. Por isso que quando você está num conflito e sair do teu conflito energético, automaticamente as portas se abrem. Tem uma menina que eu fiz a conversação dela, trabalhava de corretora. Trabalho de corretora, todos os corretores ganham dinheiro menos eu. Eu falei, não, todos não. Porque outros têm várias atividades, o único que trabalha só nisso é você. Só que acontece, como você como masculino, não confia nos homens. E o teu pai? Meu pai é complicado, porque meu pai abandonou minha mãe. Não, ele não abandonou, ele abandonou uma mulher. Quando o teu pai saiu com a tua mãe, o gameta masculino e feminino se uniram e formaram você. Então o pai e a mãe tá em você. Quem está lá fora é um homem ou uma mulher. Deixa os dois se quebrar a pau. Entendeu? Você reconhecendo o teu pai e você como mulher, e você reconhecendo a tua mãe o jeito que ela é, você vai seguir mais leve. Mas isso não é um motivo para a tua liberação. E não adianta vocês pegarem isso, eu aceito meu pai e minha mãe vão me dar bem. Não tem nada a ver com o pai e com a tua mãe. Tem que ver aonde que foi a exclusão do passado. Tá? Vamos lá no campo causal dela. Resolvemos um assunto, resolvemos outro. Passou 15 dias, ela ligou para mim. Lembra que eu fiz a constelação contigo, seu Sérgio? E eu fiz em 3 pagamentos, falei sim, 3 pagamentos do cartão, perfeito. Então eu queria fazer agora a constelação do meu pai, da minha mãe, da minha filha, do meu ex-marido, do meu atual namorado. Eu vou te pagar à vista. Falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Depois que eu fiz a terapia com você, 5 dias depois eu vendi uma fazenda de 100 milhões. Eu ganhei 3 milhões e 600 mil de comissão. Passou 40 dias, ela vendeu outra fazenda, ganhou mais 700 mil. E hoje, às vezes eu falo com ela, talvez ela esteja participando da live, né? Não posso falar quem quer, porque é uma coisa muito pessoal dela, né? Você consegue sair do conflito. E você consegue, no momento desses movimentos sistêmicos, seguir mais leve e eliminar um monte de dores ainda que você tem na tua vida. Então todo homem, às vezes, tem dor na lombar, ou perna pesada, ou dor na nuca, nos ombros, ele tem problema com o financeiro, né? Agora, teve 2 perguntas bacanas que as meninas fizeram aqui, eu quero que vocês prestem atenção. Muitas colocam aí dor de cabeça, essa aí também é uma, tem outra aqui, tá, a Eliane. A Eliane falou para mim uma coisa bem interessante aqui, que ela tem, Eliane... Maria Ângela Santos. Maria Ângela Santos, você tem quantos anos? Esse é um outro assunto delicado dela. Ela falou em câncer de mama, tá? Oi, Lídia! Lídia Daga, minha amiga, né, de muito tempo, né? Deixa eu só falar uma coisa aqui. Ó, eu vou falar da Eliane aqui, ó. A Eliane, ela tem incontinência urinária, né? E me falou que é uma menina muito nova. 44 anos. Olha, deixa eu explicar para você uma coisa bem interessante. Às vezes tem pessoas que chegam lá para mim e falam assim, olha, eu tô com 56 anos, né? Lógico que é coisa da idade, e eu tô com incontinência urinária, que quando eu dá vontade de banheiro, se eu não for, eu vou fazer nas calças. Eu falei, por que você fala com tanta segurança assim, tem tanto ponto de vista, né? Você não precisa provar nada para mim, eu só estou ali para te ajudar, né? Não, porque eu acho que é coisa da idade, né? Eu falei, sinto muito, tenho 65 anos e não tenho problema nenhum de incontinência urinária, né? Daí outra pessoa chega, eu tenho problema de audição, porque eu estou com um conflito muito sério e não consigo mais ouvir direito, né? Qual ouvido você não ouve? É um ou outro. Então tem coisas que você não quer ouvir, tá? Mas vamos falar da incontinência urinária, para resolver o conflito dela. Ela resolve agora o conflito dela. Se ela tiver alguém em casa agora, nesse momento, tá?
que acontece? Ela pega uma almofada, senta confortavelmente, Eliane, no sofá, confortavelmente. Então, vou te dizer, tá? 10 pessoas falam assim, como é que você sabe? Eu não sei. O conflito dela que remete a esse tipo de conflito, né? Teve um caso aqui, já volto a falar de você, tem um caso aqui da minha vizinha, né? Eles iam vender a casa aqui por 5 milhões, e quando o marido falou, amor, nós estamos vendendo a casa por 5 milhões, vamos pegar 2 apartamentos, e assim, né? Isso não interessa, o resto, né? Quando ele falou isso para ela entrou em pânico, começou a chorar, entrar em desespero, daí meu amigo, querido, né? Ligou para mim, Santos, a Beltrana tá assim, o que é que eu faço? Eu vou aí, então é o seguinte, cheguei lá, mandei ela sentar, né? E fiquei em pé na frente dela, peguei a filha dela, coloquei no outro canto, vou fazer um movimento, fiz um movimento com ela e expliquei. O que acontece? Numa vida dela, quando, isso deve ser lá por 1940, ou um pouquinho antes, um pouquinho depois, ela chegou num navio, num porto, e ela não sabia para onde ir. E naquele dia, quando ela não sabia o que ela perdeu os pais foram ligados para uma região, ela foi levada para outra região. As autoridades, eu digo autoridades, né, que fazem do cidadão gato e sapato, como se eles fossem mais inteligentes que a sociedade que fica em silêncio, né? Por isso que no passado da regra tudo vai ficar no seu plano normal. Naquele momento, ela ficou sozinha e abandonada. Então o que aconteceu na memória associativa, quando ele falou em vender a casa, não era pelo dinheiro que ela ia receber, na sensação de novamente não encontrar a sua casa. Novamente na sensação de ficar perdida e abandonada. Daí eu coloquei a mão na cabeça dela, fecha os olhos e falei, agora você está voltando para o seu sistema. Foi uma dor muito intensa para você. Agora você pode relaxar e descansar. Que hoje, com o que vocês têm, vocês podem viver o suficiente e não precisa mais viver esse abandono. Acolha essa dor com amor. E relaxe e se solta. Demorou 5 minutos. Curou a menina espontaneamente. Teu caso, Helena, tá? O que acontece? Incontinência urinária. Incontinência urinária está ligado à sensação de abandono. Você é uma menina que se sente muito sozinha às vezes, mesmo tendo alguém perto de você. Muitas vezes se sente insegura e muitas vezes também tem fobia social. E com certeza tem dor na lombar. Muitas vezes se sente desvalorizada e muitas vezes não se sente bela da forma que você é. E você é a única mulher do cosmos. Não existe 2 mulheres iguais a você. Você é a única. Tá? Entendeu? Ó, tem 2 pessoas pedindo no meu telefone aqui, ó. O telefone meu é 45 999 88 1001 1001 99988 1001 45 código Cascavel, tá? Então o que acontece? Qualquer problema que você tem sensação de abandono nesse sentido é quando você tem problema no teu eu interno de abandono. Eu não sei se você tem filhos, nós precisávamos de uma conversa muito mais profunda, mas pelo que eu já fiz, eu posso pegar como referência, porque todos nós aqui, todos, as pessoas que estão participando, todos, nós temos as mesmas dores, os mesmos conflitos, as mesmas sensações de abandono, as mesmas carências afetivas, tá? Então o que você vai fazer, Eliane? Senta na tua cadeira da forma que você está e quem tiver o mesmo conflito de dor no ombro ou tristeza, coloca a mão no peito, tá? Agora. E relaxa. E relaxa, fecha os olhos. E relaxa. Relaxa bem os pés. Relaxa os tornozelos. As plantas dos pés. Os dedos dos pés. E as pernas. E relaxe e se solta. E fica com a mão no peito. E relaxando. Relaxa também a lombar, o quadril, relaxa os seus ombros, a dorsal e a cervical. E relaxa e se solta. Relaxa também os braços, relaxa as mãos, os pulsos, os dedos das mãos e os cotovelos. E relaxa e se solta. E relaxa também a sua cabeça e relaxa a sua face. Relaxa também o tronco e todos os órgãos internos. E relaxa e se solta. Né?
Porque acontece. Sempre quando acontece isso, foi numa existência onde aquela mulher partiu, sem falar para ninguém o conflito dela, daí quando ressoa na própria existência em função do campo causal, você vem com essa dor. Por isso que o conceito que eu falo, que ele é muito profundo, muito mais profundo do que você possa imaginar, tá? Daí você relaxa e você solta. E você sinta relaxada e solta. Agora imagina você, tá? Eliane, ou a pessoa que também está fazendo esse movimento, uma estrada muito longa. E nas duas laterais dessa estrada, tá todos os ancestrais de vocês. E todos os familiares de vocês de hoje, tio, tia, amigos, amigas, que vão ter os irmãos do passado, ou teus filhos, se tiver neto, teus netos, e você caminhando nessa estrada, olhando para as laterais e honrando todo mundo e todos eles falando para você, sim, Eliane, a tua luta valeu a pena. Você venceu. Não foi fácil para você, mas você está aqui. E o teu genoma hoje está nos descendentes. E agora chegou o momento de você não se sentir mais abandonada, porque agora você está voltando para a casa do Pai, para a tua casa, até onde hoje você estava perdido na sua própria história. Agora chegou o momento certo de você resgatar essa história e a partir de agora seguir muito mais leve. E lá na frente tem uma luz muito clara. Você anda em direção àquela luz e abraça aquela luz que é tua eu interno hoje. Abraça aquela luz que é a tua energia. Fala assim, agora eu posso ser feliz. Eu achava que só eu sabia da minha dor. E na realidade, essa dor estava circunscrito a toda a minha base sistêmica. Agora chegou o momento certo de eu carregar a minha cruz com mais doçura e compreender que eu sou única Eliane no cosmos. E hoje eu tenho uma casa para morar, tenho uma família, e hoje eu vejo quanto estava difícil para mim entender a minha própria história. E relaxa e se solta, né? E daí abre os olhos suavemente, tá? E todas essas dores automaticamente, meu amigo Charnoski, vão ficar no passado. Nós somos a memória associativa dos nossos erros internos. Eu sempre repito mil vezes. Tem um livro do Joaquim Manuel Coelho, que é da cultura racional, que o Tim Maia seguia, né? Ele fala o seguinte, no livro, por que eu repito 1000 vezes a mesma história? Porque o ser humano, se você não repetir 1000 vezes a mesma história, ele não compreende. Quantas pessoas já leram um livro aqui? 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Quando na 6ª vez ele lê o livro, ele fala assim, agora eu entendi. Ou na primeira vez lê, não gostei e não lê mais. Porque naquela vibração não estava no teu entendimento. Por isso que você não queria ler mais aquele livro, tá? Eliane, tá? Incontinência urinária, tá? Então, se você tivesse alguma dor agora no corpo, essa dor já desapareceu espontaneamente, tá? Qualquer coisa, manda um positivo se isso já foi bom para você, tá? Maria Ângela Santos, você falou que tem câncer de mama. O câncer é um câncer invasivo? Eu não sei qual tipo de câncer que você é. Porque é um assunto extremamente profundo esse assunto. É um assunto delicado, tá? Muito delicado. Porque acontece, e vem muito na desvalorização das mulheres. Veio uma menina aqui, né? Se for na fase inicial sua, a gente faz uma terapia sua, automaticamente essa dor já desaparece. Por que eu te digo isso? Eu tenho centenas de terapias que fizeram nesse sentido, e uma menina aqui chegou porque a neta tinha problema do dentinho, estava aparecendo o dentinho, ela tinha um monte de problema de saúde, a neném de 6 anos. E quando eu fiz a terapia da neta, eu coloquei ela, eu falei assim, você vai fazer a constelação da sua neta, essa constelação de vidas recorrentes da sua neta, tá? E você não me falou se tem problema de saúde, você tem algum problema de seio, de útero? Daí ela olhou para mim, assustada assim, né? Falei, por quê? Porque nessa posição que você está, na 6ª vida, você foi a mãe dessa tua neta. Pela carência afetiva nela, por isso que ela tem problema na dentição e tem problema de saúde. Em função dessa mãe que não pôde cuidar dela. Como você teve que compensar hoje, ela nasceu como tua neta, né? Então, quando houve essa exclusão no passado, possivelmente você tem algum tipo de problema nos órgãos reprodutores, ou não sei. Daí ela falou assim, eu tenho problema no seio. Inclusive, a semana que vem eu vou tirar um seio. Tá bom. Fiz a terapia dela, eu falei para ela assim, terminou. Você vai voltar no médico e vai pedir um novo exame.
Ela foi no médico pedir um novo exame. Ela mandou um áudio para mim, eu tenho esse áudio, né? O áudio não mandou o vídeo. Sumiu o tumor do seio dela. Sumiu, tá? Por que eu digo isso? Por que é fácil resolver esse conflito? Principalmente nas vidas recorrentes. Porque nas vidas recorrentes nós trabalhamos com o genoma, com o teu genoma, que está lá no campo causal, que criou você aqui. É só energia. Porque você é um monte de carne, 6 elementos da tabela periódica, que no teu corpo é 80% de líquido, não é de água, é líquido, né? Porque sangue é líquido, não é água, gasolina é líquido, não é água, e álcool é líquido e não é água, tá? Então tem que começar a classificar as coisas para a gente entender, para despertar a nossa consciência. E quem manda em você? As informações que você tem na nossa glândula pineal, que manda para a pituitária e produz os aminoácidos através do hipotálamo, por ter o bom andar da carruagem, ser feliz ou ser triste. Então não existe certo e não existe errado. Sempre existe um conceito claro para ser olhado. Então qualquer dor que você olha, qualquer tumor que você olha com carinho, automaticamente você elimina aquele conflito, né? Muitas vezes você fala, é indução, não tem nada a ver com indução, tem que vir com o campo energético. Se for pegar numa célula sua, hoje ela tem 100 bilhões de átomos. Uma célula tua tem 100 bilhões de átomos. Um átomo é 0,1201% de matéria. 99,129% de energia. Se o sistema solar nosso hoje fosse um átomo, o elétron seria Plutão. E o núcleo seria o Sol. E o resto seria tudo vazio. É o que nós somos. Mas como é que eu sei disso? Porque você é pesado só por causa do carbono. Por que tem no teu corpo 65% de oxigênio? O oxigênio está aqui no ar. Por que você se torna visível? Só por causa do oxigênio. Então quando você entrar no campo causal, ajeitou aquele conflito e resolveu aquele campo energético, automaticamente você vai seguir mais leve. Agora tem pessoas que já entendem de primeira partida, né? Hoje fui num posto, contei um amigo meu, muito querido, daí ele estava falando, mas como é que resolve isso? Eu falei, deixa eu te mostrar. Mostrei um rapaz, um senhor de 58 anos, que tinha mal de Parkinson, assim, tremia o tempo inteiro, né? O que aconteceu? Gravei no início da terapia, porque eu já sabia que ia curar. Daí no final, mandei o cara levantar a mão, parou a mão dele assim, ó. Curou o mal de Parkinson. Mal de Parkinson está relacionado em pânico. Que nem essa menina aí que tinha incontinência urinária, sensação de abandono, carência afetiva. E muitas vezes tinha depressão e só que ela não falou nada para ninguém. Tá? Vivia no seu interno isolada e sozinha. Por isso que todo assunto olhado com carinho, tá? Automaticamente, tá? Você pode seguir mais leve. Tá? Agora aqui, por exemplo, nós estamos falando aqui da muita cólica, dor de cabeça. A gente não vai conseguir resolver todo mundo, mas vamos resolver o que a gente pode resolver, tá? Com relação à menina aqui, que ela tem hemorroide. Hemorroide, tem um caso aí de pessoas que falam, Sandro, já fiz 4 vezes cirurgia, que nem uma menina, uma enfermeira, ele foi lá, fez 6 cirurgias nos joelhos. Continuam os conflitos. Daí eu falei o seguinte para ela, né? Vamos olhar com carinho, se você olhar com carinho, você vai sair andando aqui sem dor nos joelhos. Ah, mas seria uma bênção. Não é bênção, é teu direito de ser feliz. É só você vencer a tua vicissitude. O que nós temos que entender claramente, sempre, tá? Sempre, todo mundo tem que entender claramente, sempre, tá? Que você precisa fazer uma coisa bem interessante. As doenças estão nos seus vícios, nas suas vicissitudes e no seu ego que não quer ser vencido. Então, enquanto você não vencer o seu ego, você não vence as suas doenças. Você nasceu exatamente hoje aonde tem que estar. Eu faço as terapias de pessoas que têm salários de 2, 3 milhões, outros de 500 mil reais, em depressão profunda. Eu faço também terapias de pessoas que ganham um salário mínimo, né? Tem problema de relacionamento, mas são pessoas felizes. Entendeu? O que a gente tem que entender, para nós vencer essas vicissitudes, nós temos que entender, primeiramente, você tem que vencer o teu ego. Vencer as suas vicissitudes com relação ao dinheiro. Então o homem não pode excluir mulher. O que acontece? Às vezes eu vou em alguma empresa, chego no elevador, boa tarde para todo mundo. As mulheres veem assim. Como se todo homem fosse ruim. Você vê as pessoas da forma que você é. O homem vê as mulheres da forma que ele é. Né? Não é um bom dia que é assédio.
Não é uma boa tarde que é um assédio. E não quer dizer que eu não gostei de você que é um assédio. Cada um vai olhar o mundo segundo a sua perspectiva. Agora, muitas vezes acontece algo de injustiça, sim. Porque o que acontece? A própria natureza é injusta. Você pega aquele antílope andando suavemente nas savanas africanas e veio o leão lá, crac, come o antílope. É lei da sobrevivência. São as coisas da vida. Só que eles são irracionais. Não que eles não tenham pensamento. Só que nós somos racionais e temos memória. Então a natureza vai cobrar muito mais de nós do que cobra desses bichos. Agora, existem classes evoluídas e menos evoluídas de seres humanos? Sim. Nós existimos hoje num plano. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Tem pessoas que têm nível 3, tem que chegar no nível 0 para começar a crescer, e umas tem no nível 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? Então cada um tem seu nível de evolução. Então hoje a humanidade, eu digo para vocês o seguinte, 90% da humanidade está no nível 0 para 1. Isso é bom? Ótimo! Ótimo! Porque pessoas ainda têm condição de despertar a sua consciência e olhar o seu semelhante como sua extensão. Né? O que acontece? Quando passa da terceira nível de consciência, a pessoa já começa a ver o mundo de forma diferente. É a pessoa que já elimina muitas doenças internas suas. Então uma doença nunca vai aparecer para matar você ou para levar você para o caixão. Porque um dia você vai. Ela aparece para você olhar para aquela doença. Então quando você olha para o seu conflito com carinho, automaticamente você sai da dor. Então às vezes eu estou indo trabalhar, passo na casa de um amigo meu que me ajuda às vezes, né? Daí tem uma pessoa passando, eu paro o carro, a pessoa passa. A pessoa fala assim, mas ninguém para aqui. Como ser generoso? Não, eu falei, estou fazendo minha parte. Eu tenho que fazer minha parte. Se a outra pessoa não faz a parte dela, o problema é dela. Quem não para na pista de pedestre, o problema é dele. Entendeu? Ah, mas se atropelar, é o karma dele ficar pagando indenização para aquela pessoa a vida inteira. Se você não olhar por amor à sua vida, a vida cria determinísticas e leva você no conflito. Daí o que às vezes acontece, as pessoas falam, então quer dizer, né, que se eu fizer algo errado, pode cair minha casa? Não, a tua casa não vai cair em cima de você. Mas a natureza vai levar você num lugar onde vai cair uma escada na sua cabeça. Entendeu? Então você sempre vai estar num momento onde a armadilha está armada. Por isso que a gente tem que orar e vigiar 24 horas por dia. Saiba falar bom dia. Saiba falar boa tarde. Né? Às vezes, na minha empresa, passam meninas na frente assim, boa tarde. Né? Agora, se é bonito ou feio, não me interessa. Eu estou falando botado por uma essência humana. Né? Então, o que acontece? Se alguém me falar bom dia, me dá um abraço, já vou dar um abraço. Você já tinha uns caras na Avenida Brasil, nesse Cascavel, aqui nesse Cascavel, gravando, né? Daí o cara fez assim para abraçar ele, eu fui lá, abracei ele. Daí eu fiquei sentado, todas as pessoas que passaram não abraçaram o cara, porque ele era moreno. Tá entendendo? E você vê muitos vídeos hoje dessa natureza no TikTok, no Instagram, né? Que ninguém mais tem amor no coração, né? E muitas vezes as pessoas hoje que têm menos dinheiro são mais felizes. Porque o que acontece? Elas não precisam de artifícios para ser felizes. Agora, você pode ter uma tua Ferrari e ser feliz. Pode ter tua Lamborghini, tua Bugatti Veyron, você pode ter teu Austin, né? E seguir mais leve. Pode ter o teu Rolls Royce e ser feliz. Entendeu? Agora, às vezes, por exemplo, se eu tiver um carro assim, é muita despesa. Porque você está trabalhando com a energia de não manter aquilo que te circunda. Então você pode ser feliz. Então quanto mais você servir, mais você vai evoluir. Outro aspecto interessante, muito bom, vou falar para vocês agora. Segundo o IBGE, 98% dos homens são héteros. Gostam de mulheres. 1,8% tem conflito. E normalmente esse 1,8% quer mandar na sociedade, quer fazer banheiro para todos, para tudes, para oles, para eles. E no universo, não trabalha com o teu ponto de vista, meu filho. Existe no universo só uma energia.
Quando desdobrada, cria diferença de potencial, que é yin e yang. O resto é tudo fruto da cabeça de quem quer inventar. Agora, mas se é contra, cada um segue a sua escolha da forma que melhor lhe convier. Só isso. Respeite as leis as leis onde nós somos ordenados, as leis físicas universais confiáveis. Entenda essas leis. Essas leis não podem ser mudadas. Gameta masculino com gameta masculino não faz filho. Gameta feminino com feminino não faz filho. Porque o universo criou nós para nos entrar nessa armadilha. Nós estamos numa armadilha. No mundo da forma onde hoje, né, veio toda a realidade em todas as suas consequências, causando crime de ondas contra tudo e contra todos. E muitas vezes não levamos nada em consideração. Então, quando você quiser realmente olhar o teu eu interno, acolher aquela sua dor com amor, automaticamente você vai vencer essa vicissitude, que é teu ego que precisa ser violado, e você vai seguir mais leve. E as portas você vai abrir sobre você, tá? O que acontece quando eu faço uma terapia minha para as pessoas? A pessoa senta, daí a pessoa fala assim, mas é muita informação que você me está detendo. Então, peraí, eu pego o celular, começo a gravar tudo o que eu falo para vocês, para aquela pessoa no campo energético dela. E normalmente tem pessoas que vão resolver 100% dos seus conflitos quando ouvir 8, 9, 10 vezes os áudios. Porque está entre aquilo que eu falo, entre aquilo que as pessoas entendem. Então, normalmente as pessoas não entendem o que você fala, porque elas estão na dor delas, ouvem, né? Um dia no curso de constelação, né? Daí eu falei para as meninas assim, vocês estão muito saradas. Não te acontece? Tem um ar de assédio. Para meia dúzia que está escutando, para as outras não. Daí o que aconteceu? Eu parei assim, no intervalo da constelação, do curso, daí duas meninas veio falar comigo, São Sérgio, você falou uma coisa engraçada, eu me senti abusada quando você falou aquilo. Muito bem, é isso que eu precisava. Daí voltamos para o curso, daí tinha 28 meninas, daí eu falei assim, quem se sentiu abusada quando eu falei que vocês estão saradas? Daí, duas, levantou a mão, só duas. E vocês, não, eu me senti elogiada, eu me senti bem. Então, muitas vezes, se fosse o caso, né, eu poderia ser processado por aquela mulher que, se fosse no outro ambiente, que não era do curso, porque foi lá da explicação. O que aconteceu? Aquela menina, no eu dela interno, as duas meninas, no eu dela interno, elas foram abusadas, assassinadas 4, 5 vidas atrás. Então, aquela memória, quando fala que elas eram bonitas, né, vem aquela memória associativa. Eu vou ser morta de novo. Estão dizendo que sou sarada, sou bonita, né? Meu Deus do céu, eu confiei nos homens. Agora, todos os homens são ruins? Não, eu digo que a maioria dos homens são melhores que as mulheres. Agora, tem muitas mulheres boas? Sim, tem muitas mulheres boas. Mas tem mulher que é o fio da navalha. Mas cada um age segundo a sua história, segundo o seu genoma, lá do campo causal. Muitos homens, quando engravidam uma mulher, o que acontece? Daí a mulher chega lá, você vê, ele foi filho da puta comigo, né? E eu era pura. Aconteceu? Acreditou naquele cabeça de minhoca. Como numa vida ele engravidou uma mulher e foi assassinado, hoje, se eu engravido, eu vou morrer de novo. Então eu vou embora. Daí você faz a consideração, o cara volta para a energia onde estava excluída e começa uma nova determinística na vida dele. Então tudo é uma questão de ponto de vista. Não dá para falar, tá certo, errado, né? Criou boca torta. Tá certo, não, errado, né? Então, cada um tem a sua dor. Então não dá para dizer, o cara é ruim. Você não sabe a dor, né? Vamos falar do outro tema aqui agora também, com relação ao financeiro. A menina, sendo do trabalho, eu ganho muito bem, não me sobra 1 centavo. E eu tenho outro conflito com o meu relacionamento. Eu amo meu marido, ele é maravilhoso, fantástico. Mas quando ele vai me chamar atenção, ele dá um empurrão, me pega no braço com força, me empurra. Então tem algo que você quer olhar. Quando acontece isso, é algo que está no eu interno que você não quer olhar. Então aquela pessoa que está com você está mostrando para você, você tem que olhar algo em você. Mas precisa bater? Não. Por isso que às vezes é bom o diálogo, o entendimento, o despertar da consciência, todo mundo para seguir mais leve. Mas e quem entende isso, hein? Ninguém entende isso. Não esqueça da tua hemorroida. Já vou voltar na tua hemorroida para você curar a tua hemorroida hoje, tá? Então acontece o seguinte. Quando eu fiz a terapia dela,
Passou um mês e meio depois, ela ligou para mim. Você não acredita a mudança que teve na minha vida. Ele nunca me tratou com amor. Agora, todo dia é carinhoso, é generoso. Eu não falei da terapia. Acontece? Você não precisa falar. Porque o teu genoma tem um novo movimento, a tua história muda. Tem um livro, né, Despertar da Consciência, muito interessante, que ele fala assim, que a partir agora, de 2030, vão nascer as crianças na Terra telepáticas. Elas não vão mais falar. Elas vão falar o mínimo necessário. Porque a vibração atômica delas é tão profunda, quando uma olha para a outra já sabe o que você está pensando. E já vai nascer com as memórias associativas do passado. Então tudo que elas viram nas vidas anteriores vão ficar mais leve agora. Eles falam, mas que interessante isso, né? Lembra que quando eu era fotógrafo, eu pegava um filme grandão assim, colocava na área, batia 36 fotos. Tirava e colocava 36 fotos. Hoje, eu coloco o cartão de memória na foto, tamanho que eu quiser. E naquele cartãozinho pequenininho, cabe 15, 20 mil fotos. E se eu mostrar o cartãozinho para você, olha, aqui nesse cartãozinho tem 1 milhão de fotos. Mas duvido, tchê! Mas isso não é possível! Porque você está na consciência ainda do bip de mamífero. Então, quando você começar a compreender que a tua consciência é maior do que um pendrive, que toda essa energia já circunda você e toda está em você, você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa ser feliz por você. Não adianta mais nadar contra a correnteza. E dinheiro, ele não existe. Se você trabalhar para ganhar dinheiro, você não vai ganhar dinheiro. Porque dinheiro é energia. Então, normalmente as pessoas falam, mas roubou carro, o cara está chorando pelo carro. Aquele carro que ele comprou, às vezes é 2, 3 anos de trabalho, suor, de lapidação. E quem roubou, está roubando a dignidade. Daí você acha que esse cara que roubou vai crescer na vida? Não vai crescer, meu filho. O passado da régua, ele vem. E às vezes demora, mas ele vem. E quando ele vem, não fica pedra sobre pedra. Por isso que essa mudança agora na Terra é exageradamente profunda. Ela não vem para agradar eu, não vem para agradar você, não vem para agradar ele. São leis, né, que podem agora ser olhadas com muito carinho. Então, vou falar dessa menina de hemorroida aqui, ó. Hemorroida. O que está relacionado a hemorroida? Hemorroida, 99% dos conflitos está no relacionamento. Tá, minha amiga? 99% está no relacionamento. Então, com certeza, o teu relacionamento não é da forma que você sonhava. Mas ele é da forma que você tinha que viver ele. Quando você entender que o teu relacionamento que você está tendo agora é o motivo certo de você vencer as suas vicissitudes e essa dor vai embora. Então, o que eu recomendaria para você? Aí é uma coisa mais profunda, porque com certeza vai ter problema no relacionamento, vai ter problema de intestino, às vezes vai ter problema nos ombros e vai ter mais problemas ainda de saúde. Às vezes pode ter problemas nas juntas, eu não sei a sua idade, né? Mas o que eu indicaria para você? Você deitar de bruço, de barriga para baixo, bunda para cima, na cama, e relaxar. Relaxa e se solta. Normalmente aquela mulher que quer exigir do relacionamento, ou do marido, ou do namorado, uma atenção maior que eles podem dar. Agora, existem casos específicos, né, que a gente fala assim, mas o meu marido viaja demais. Quando o cara para de viajar, a mulher larga ele. Então não é o marido trabalhar mais ou trabalhar menos, é você aceitar a tua vida da forma que ela é. Tá? Então você deita de bruço na cama e relaxa. E reconheça que você, Maria, é a única mulher do cosmos. Nós vivemos numa GURZ, G-U-R-Z, onde nós temos 3 trilhões de galáxias. Nessas 3 trilhões de galáxias, cada planeta tem 100, cada galáxia tem 100 milhões de planetas. E cada 10 milhões de planetas de cada galáxia tem vida. E vida da forma que eu estou vendo você aqui agora. Só que na Terra, o conceito é muito mais elevado. Eu não vou falar sobre esse tema de vida, né? Porque está aparecendo um monte de disco voador por aí. Não vou dizer o que é, porque é um outro conceito. Eu teria que dar uma outra explicação e teria muito mais profundamente num outro tema aí. Tá? Então relaxa, porque agora você está na condição humana, bip de mamífero. Come, vai para o banheiro, tem dor de cabeça, cresce, tem que fazer sexo, tem que comer.
Tudo ligado aos bichinhos. Então nós estamos no plano da bicharada. Não existe no universo um planeta que tenha tanto bicho que nem no planeta Terra. Coloca bicho. Leão, tigre, onça, jacaré, golfinho, baleia, né? E tanto que o mar hoje ocupa 71% do planeta Terra. Então no mar tem muito mais vidas biológicas do que na superfície, na Terra, tá? Então o mundo que nós vivemos às vezes não é o mundo que é. Mas você tem que vir aqui para vencer a tua dor. Então relaxa de barriga para baixo, isso é só. Se alguém tiver dor no joelho e na lombar também, deita de barriga para baixo e relaxa e se solta. É diferente daquela menina que colocou a mão no peito, tá? Que eu fiz o comando antes, para parar as dores dela. Então deita de barriga para baixo e relaxa e se solta. Relaxa a cabeça, relaxa a face e relaxa e se solta. Não precisa mais se sentir sozinha ou abandonada. Relaxa também os ombros, os braços e as mãos. E relaxa e se solta. Essa sensação de abandono que está em você, agora vai ficar no passado. Porque você precisa ser feliz por você. Ninguém faz ninguém feliz. Tira isso das suas cabeças, seus cabeças de minhoca. Ninguém faz ninguém feliz. Se você acha que alguém vai fazer você feliz, você vai dar um tiro no pé. Ninguém é feliz por si mesmo para fazer outros felizes. Agora, quando você desenvolve a tua consciência, você torna mestre de você mesmo, você começa a mandar no teu corpo e tudo que circunda você fica mais leve. Eu tenho conflito com a minha esposa, né? Ela está em franca desenvolvimento da consciência, mas faz parte dela, uma mulher maravilhosa e fantástica. Mas todos nós estamos em evolução em alguma parte da vida. Agora, eu falo para vocês, quanto mais você evoluir, menos amizade você vai ter. Mas todos os amigos que você tem são verdadeiros. E todos que não estão na tua vibração começam a se distanciar de você. Ou vão dizer que você está muito estranho, ou você tem uma consciência muito maluca, ou o teu conceito é muito elevado perante as pessoas comuns. Tá? Então relaxa e se solta. A menina que tem problema de hemorroida. Daí relaxa as pernas, relaxa os joelhos, relaxa os pés, os dedos dos pés e as mãos. E relaxa e se solta. Se o teu corpo está pesado agora, você faz uma respiração. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Inspira pelo nariz e solta pela boca. 5, 6 vezes, bem profundo. E solta. E relaxa. E você fala para você, no silêncio da sua alma, agora eu fui encontrado. Agora eu entendo porque minha sensação de abandono era muito profunda. Por isso que às vezes eu tinha fobia social e carência afetiva profunda. Sempre eu estava com medo de ser abandonada e ficar sozinha. Agora é o momento certo desse meu interno seguir mais leve. E hoje, lá na frente, na linda Maria, ou Joana, Márcia, Cláudia, agora eu posso ser feliz. E ande, e acolha a sua história. E fala para você, sim, eu sou a essência certa para mim hoje. Porque agora que eu estou compreendendo, que agora eu vim aqui para vencer as minhas próprias dores. Porque agora eu não preciso mais viver essa melancolia do passado. Foi difícil, foi para você e para toda a humanidade. Então agora, venha para a luz da verdade. Acolha essa memória com carinho. E o que circunda você? Até na política, na religião, nos teus conceitos limitantes com relação ao dinheiro, começa a ficar mais leve. E o que acontece? Automaticamente sobrará para você só glórias e vitórias. E relaxa e se solta, Maria. E relaxa e se solta. Para quem tinha dor nas costas, aí já desaparece as dores espontaneamente. Tá? Então, voltamos agora ao tema de hoje, para finalizar. O conflito do dinheiro está nas mulheres que excluem os homens. No conflito dos homens está os homens que mesmo se excluem as mulheres. Porque sem um e sem outro, que é uma profissão, dinheiro, tem cara que ganha de um monte de dinheiro, mas não tem profissão. Tem umas pessoas que ganham um monte de profissão e ganham dinheiro. Só que às vezes sempre ficam instável na vida. Só que as pessoas ganham dinheiro, ganham mesmo ganhando bem, mas eu não gosto de fazer o que eu estou fazendo. Problema seríssimo com o relacionamento.
Quantas meninas que vão lá fazer terapia comigo, lindas, maravilhosas, né? Daí acontece que assim, Sandro, eu tenho um problema muito sério com o dinheiro. Como é que está o relacionamento? Estou sozinha. Como é que você vê os homens? Os homens são todos maldosos. Não são maldosos. Ela tem que mudar a frequência interna dela para tudo que circunda ela, a partir desse momento, seguir mais leve. É só isso. É difícil? Mas lógico que é, porque não é fácil. Você vencer o seu ego? Meu Deus, eu não vou fazer isso porque isso não... Deus está lá em cima, sentado olhando para você. Se você não fizer seus movimentos, ele não muda as leis do cosmos para fazer a sua vontade. Sinto muito. Você está sob uma lei e essa lei tem que ser seguida. Os elétrons seguem a estrutura determinística. Quando você desperta a sua consciência, o elétron dá uma extensão maior do átomo e daí as dores que você tem criam um equilíbrio harmonioso, você segue mais leve. Por isso que eu sempre falo, às vezes as pessoas falam assim, mas constelação não é macumba, não é bruxaria, não é... Não tem nada a ver. Tem a ver com ciência. O que acontece? Física quântica. Profundo. Entra lá no teu eu interno. O que significa? Eu vou contar uma história. Foi, eu acho, quarta-feira. O rapaz foi constelar, tinha problema de arritmia cardíaca. E o pai tinha problema na válvula do coração. E a mãe tinha dor na coluna. Foi fazer a terapia dele. No outro dia ele ligou, Sanderson, não deu uma arritmia e meu pai falou que não falta mais ar para ele. Por que eu pedi para ele? Você tem conflito com o seu pai e mulher. Vai lá e fala para ele. Porque hoje teu pai é teu pai. Todo pai foi amante da filha numa vida passada. Por isso que todo homem tem ciúmes da filha. E toda mãe tem ciúmes do filho. Porque o filho é o amor da mulher. Vai lá falar para o teu pai. Pega nas mãos deles e olha bem no olho deles. E fala para ele assim, você é o amor da minha vida. Não vai falar, pai. Você é o amor da minha vida. Eu amo muito você. E abraça ele. E hoje eu sou só pequena. Se ele tiver dor nas costas, desaparece na hora. Porque você fala o amor da minha vida, você leva lá naquele campo causal, onde criou aquela exclusão e automaticamente aquela memória associativa que vive em você, segue leve. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu fiz regressão. Você é a tua regressão. Você já é. Aqui onde você está, você é o teu eu interno. Então não adianta ter regressão. Você tem que vir lá no campo causal, não adianta você levar você numa dor e não tirar você daquela dor. Eu vou te contar um caso aqui bem bacana, né? De uma menina que foi fazer uma terapia numa cidade, lá no Mato Grosso, e lá nessa cidade no Mato Grosso, ela, quando voltou para casa, ela não conseguia achar a casa dela. Daí ela ligou para uma amiga minha em Curitiba, dessa minha amiga Sanderson, uma amiga minha foi fazer uma regressão e ela tá perdida, tá completamente perdida. Daí eu falei, passa o telefone dela. Daí ela pegou, aliás, ela passou meu telefone para ela, eu falei, pode ligar, pode. Era um sábado à tarde. Manda ligar para mim, ligou para mim. Daí ela tá bem assim, eu tô perdida. Eu falei, fecha os olhos e senta. Se ela sentou, falei assim, agora nós encontramos você. Agora você pode relaxar. E você solta. Agora imagina a tua vida. E fui explicando. Como é que está agora? Estou bem. Falei, o que aconteceu? Não, eu fui num terapeuta, uma pessoa que faz regressão, ela me levou num lugar aonde fui abandonada. E daí ele fez isso, estalar o dedo, eu acordei e continuei naquele lugar. Não conseguia voltar para a realidade de hoje. Tá escutando? Então, às vezes, tem que cuidar muito bem nos profissionais que você vai. Né? Porque muitos profissionais sabem fazer o serviço, mas não sabem fazer a cura. Então, você tem que saber o que está envolvido nisso. Daí, quando trouxe ela para a luz da verdade, só deu dor. Daí, no outro dia, ligou para mim. Eu falei, as tuas dores, depois que fez a regressão, como é que tá? Não, continua tudo igual, minhas dores. Então, tá bom. Daí ela falou, eu queria fazer uma terapia contigo. Eu fiz a terapia depois de uma semana, né? Eu sempre tenho vaga. Se alguém quiser constelar um dia, pode ter vaga normalmente. Daí eu falei, pode ligar para mim. Então ela ligou, marquei, sumiu os olhos dela. O que acontece? Todo o profissional são bons. Mas às vezes a pessoa não entende tão profundamente sobre o assunto, por quê? Eu estudei mais de 25 anos para fazer essa terapia. O ano retrasado fui fazer um workshop nos Estados Unidos, cheguei lá, daí tinha um terapeuta lá, que as meninas falaram, veio um terapeuta do Brasil muito famoso lá, Peltrano lá, e ele fez mais de 100 constelações. Eu falei, mais de 100 constelações? Eu fiz mais de 10 mil constelações.
Também não olhou para mim. Sério? Eu falei, sério? Então o cara não entende nada. O cara só tem a didática, mantém a sabedoria de ensinar o que as constelações de vidas recorrentes ensinam. Por isso que as constelações de vidas recorrentes, quando quem faz o nosso curso, fala, meu Deus do céu, é um conceito muito profundo. Sim, é profundo porque é curativo, não é paliativo. Tá? Então toda dor pode ser olhada, amenizada e solucionada. Olhou, curou. O financeiro, o profissional, qualquer dor imaginável e inimaginável. Que nem essa menina que me falou ali agora, sobre o tumor dela de câncer. Não sei, né? Não sei. Oi Maria, boa tarde. Maria Delei. Boa noite agora, né? Eu não sei o conflito dela, mas dá para aliviar, dá para ressignificar perfeitamente. Muitas coisas, tá? Eu não posso falar aqui. Não posso falar aqui, sou proibido, né? Profundamente para falar sobre esse assunto, mas, né, a gente quando fizer a terapia a gente pode conversar sobre mais assuntos envolvidos com relação às doenças, né? E normalmente as terapias de vidas recorrentes, né, a gente cura, né? Por baixo umas 9 a 10 mil doenças, imagináveis e inimagináveis, né? Então, o financeiro de vocês vai ser liberado, acolhendo o homem, as mulheres, e os homens acolhendo as mulheres. Todas as mulheres, né, têm pai e mãe. Então, quando você vai se envolver com uma mulher, você está se envolvendo com aquela menina que tem um pai e uma mãe, tudo uma história. E aquela menina só existe porque o pai e a mãe cuidou dela com carinho. Mesmo ela tendo as adversidades dela, ela foi cuidada com carinho. Tá? Então, sempre você é o responsável pelas suas escolhas. E as nossas escolhas que determinam os resultados. Tá? Depois eu vou colocar meu telefone novamente aqui, que é 45 9988 1001. Tá? Para quem quiser entrar em contato, fazer terapia. Ah, outro detalhe muito interessante, dá para fazer online e tem o mesmo resultado da presencial. Tá? Hoje, praticamente, 60% das terapias que eu faço é online. E todas as pessoas têm curas espontâneas. Tá? Queira ou não queira, não entra em ponto de vista. Tá bom? Glórias e vitórias a todos. Tá? Muito obrigado. Quem puder compartilhar, eu ficaria muito grato. Vocês vão ajudar vocês, vão ajudar seus amigos e vão me ajudar também, né, a ter mais seguidores, tá bom? Um beijo no coração de todos.